O livro que eu escolhi trazer para o Café Literário é Primeiro Eu Tive Que Morrer, que é o primeiro livro da escritora cearense Lorena Portela. Ela cresceu em Fortaleza, ela não nasceu em Fortaleza, ela cresceu em Fortaleza, hoje ela mora em Londres. Esse é o seu livro de estreia. E eu li a edição da Planeta, mas esse livro teve antes duas edições independentes. A Lorena entrou em contato com alguns amigos que ajudaram com arte, com distribuição, com ponto de vendas, porque ela mesma estava fora do Brasil. Foi durante a pandemia que começou a escrita e a primeira distribuição desse livro. A edição da Planeta tem algumas coisas diferentes e ela fez um vídeo no Instagram para explicar um pouquinho isso. Esse livro vai contar a história dessa personagem que não tem nome, eu só reparei quando eu acabei, que é publicitária, tem 30 e poucos anos, é uma mulher de certa forma bem-sucedida profissionalmente, mas ela trabalha muito. Ela chegou a trabalhar 18 horas por dia e agora ela tá cansada. Ela não tá comendo direito, ela emagreceu muito, ela tá sem autoestima, ela não dorme direito. Ela tá nesse ambiente rodeada de homens, quase só homens. Chegou nesse ponto que ela teve um burnout. O trabalho era tudo que ela conhecia e ela teve um burnout. Então, começa aqui. Amigos próximos aconselham ela a tirar esse tempo, a parar um pouquinho, a se dar essa pausa pra se cuidar. Que aqui ela nem chega a chamar de férias, ela só tira esse tempo pra cuidar de si mesma. E vai passar esse tempo, um tempo na pousada de duas amigas dela em Jericoacoara, que é um lugar que ela conhece muito, mas só superficialmente. Então, ela vai construir diversas relações aqui nesse lugar. O livro, ela trabalhava em Fortaleza, ela vai para Jericoacoara, vai construir diversas relações e vai entrar nesse ambiente que ela vai se conectar é, quase somente com mulheres. Ela vai estar rodeada de mulheres. E esse é o ponto principal dessa história. Tem romance, tem muita amizade, tem relação assim de muito cuidado. E a gente vai vendo como essa mulher vai passando por muitos estágios e vai se encontrando durante esse tempo. Eu vou falar um pouquinho agora sobre as minhas visões pessoais e alguns aspectos do livro que eu achei mais interessantes. Falar um pouquinho mesmo, no geral. Eu sou uma pessoa apaixonada por literatura lésbica, eu amo livros lésbicos desde que eu descobri. Eu queria muito trazer um livro lésbico pro café literário. As aulas de literatura LGBT foram as minhas preferidas, inclusive. Eu queria muito trazer isso, eu já tinha lido Amora, então eu queria talvez falar um pouquinho mais de Amora, mas eu desisti assim que a gente falou dele na aula e porque ele era de contos também, então não era não era a ideia aqui. Então eu acabei indo procurar um livro mais geral mesmo. Eu descobri enquanto eu estava lendo este livro que ele tinha um romance entre duas mulheres, então essa foi uma surpresa muito legal, porque eu acabei trazendo um livro lésbico de toda forma. É um livro bem curtinho, a linguagem é muito simples, mas é um livro muito simples também. Ele não se aprofunda muito em nenhum acontecimento, não se aprofunda muito em nenhum personagem, tirando a protagonista. Então ele não me tocou muito, mas tem algumas coisas legais sobre ele que eu queria falar um pouquinho, e eu vou ir na ordem de acontecimento, dos acontecimentos do livro mesmo. A primeira coisa que eu queria comentar é que eu lembrei muito de um outro livro de contos que eu estava lendo da Natália Borges Polésio, que se chama Condições Ideais de Navegação para Iniciantes, que fala muito da água como elemento transformador. Mas é um conto que traz como um elemento meio mágico também, que é o que eu senti aqui nesse livro. Ele se chama Cratera. Aqui, no primeiro capítulo do livro, tem a personagem mergulhando nesse rio pelo caminho, que é um riozinho que sempre disseram pra ela que podia ser encantado. Então fica. É o primeiro mistério que aparece nesse livro, que não é respondido. Eu não sei, acho que algumas pessoas estavam esperando uma resposta sobre essa parte. Nessa edição da Planeta, no final do livro, tem um capítulo pequenininho sobre mergulho, assim, que a autora deixou lá para falar sobre o que pode ser o mergulho para ela. Outra parte que a água também aparece é quando aparece a água da chuva, que uma das personagens, que é uma personagem muito importante, que fala para ela que a água da chuva pode trazer muita mudança, sim, mas também pode trazer muita destruição. E foi um momento muito importante do livro, essa parte. Eu não quero dar spoiler aqui. O próximo aspecto que eu acho legal de falar aqui, para já encaixar as outras coisas, são as relações
as primeiras relações que ela constrói nessa ilha, fora as pessoas que ela já conhecia, né? Que vão ser muito importantes para ela aqui. Tem a Guida, que é uma senhora de 70 anos, que mora na ilha desde muito nova, é viúva, os filhos já não moram com ela, e a personagem principal vai ajudar essa senhora a transcrever receitas de tempero que ela faz pra guardar mesmo. E essa senhora tem uma neta, que é a Luana, de 11 anos. As duas são muito parecidas, mas elas também são muito diferentes. Ela fala aqui que as duas carregam uma tristeza, mas são tristezas diferentes. A senhora já passou por muita coisa, já viu muita coisa. E a neta dela é muito sonhadora, uma menina que já fala inglês, que tem 11 anos. Já fala inglês, que quer fazer uma faculdade, quer sair da cidade, isso inclusive incomoda um pouco a avó dela, mas elas vão ser muito importantes aqui no desenvolvimento dessa personagem. E aí eu quero já entrar no próximo ponto, que é como ela fala da morte. Esse livro, Primeiro Eu Tive que Morrer, chegou pra mim através de uma indicação, enquanto eu tava lendo um outro livro que se chama Todo Mundo Aqui Vai Morrer Um Dia, que tem uma protagonista lésbica e é um livro muito bom. E ele tem questionamentos parecidos até certo ponto sobre a morte, assim, de início. Tem uma questão aqui nesse livro, uma das primeiras frases do livro, deste primeiro Eu Tive que Morrer, que é quanto tempo se leva para morrer? Que é onde eles se parecem, esse pensar sobre a morte de maneira literal mesmo. Mas aqui ele também se diferencia porque ele fala da morte de várias formas, não só da morte literal. Então ele fala da morte, de pequenas mortes no cotidiano. Novamente, eu não quero dar spoiler. No início, ela tem essa frase que ela fala: 3 décadas de vida e eu já tinha me maltratado bastante para ter que parar ou morrer. E aí, aqui, através dessas relações que ela construiu, depois que ela viu a cidade de uma outra forma, não só como uma turista, se aproximou das pessoas, se aproximou da Guida. A Guida é uma pessoa que planta muitas coisas. Tem esse ponto aqui que ela percebe que a Guida vivenciou muita morte. E a Guida tem uma plantação do que ela usa para fazer temperos. E a protagonista fala algo sobre plantar a vida para curar a morte. É só uma parte que eu achei muito bonita. Agora eu queria já introduzir um pouquinho o romance, falar um pouquinho do romance que eu achei bem legal. A gente tem a personagem da Glória, que é uma mulher espanhola, que a protagonista já conhecia antes, elas já tiveram alguma coisa, que não tem nome assim, mas elas resolvem se encontrar porque a Glória vai passar pelo Chile, vai passar por Fortaleza e ela pensa, por que não? Vou chamar essa mulher para vir para Jericoacoara. E elas querem se encontrar de novo. Então aqui vai começar esse romance com a Glória. A Glória é uma mulher muito livre e uma personagem muito importante para mostrar para essa protagonista como ela pode ser amada. Ela ainda não tinha experienciado esse amor romântico dessa forma, de uma forma que visse ela realmente, que ajudasse ela a entender como se amar também. Então, é uma parte muito interessante do livro para ela se entender, para ela se amar, para entender como ela vai amar uma pessoa e para entender como uma pessoa pode amar ela também, pode oferecer esse amor para ela. Mas é um romance muito legal e foi bem interessante de ler. E aqui eu já quero falar de uma outra personagem, que é o segundo mistério desse livro, o quase mistério, né? Esse é quase explicado, quase sem explicação, acho que esse dá para entender um pouquinho melhor, que é a Amália. É uma mulher que aparece assim do nada nessa ilha e a protagonista vê nela, a protagonista não tem nome, novamente, e ela se identifica muito com essa mulher. Ela vê nela uma pessoa que ela pode conversar sobre os problemas, uma pessoa que vai entender ela, uma pessoa que ela pode confiar para contar as coisas. Se vê compreendida, de certa forma, nessa mulher, mas também é uma mulher que implica ela muito, que leva ela assim ao limite. Só que ela se vê também atraída por essa mulher. O que a gente vai entender aqui é de onde surgiu essa mulher, quem é essa mulher. Porque, ok, ela se sente atraída, mas a gente não tem um triângulo amoroso aqui. É uma questão dela sentir essa semelhança mesmo, mas também elas são muito diferentes. Então, quem é essa Amália? É um mistério desse livro, que não é tão mistério assim, mas eu também não quero contar. Mas é um ponto muito interessante, que pode causar um certo incômodo, me causou um certo incômodo por não compreender mesmo até certo ponto o que era, quem era essa mulher.
foi legal também. Só não é uma coisa que me agrada tanto nesse tipo de livro. Mas só pra terminar, a gente vê aqui então essa protagonista percebendo que ela pode sim viver momentos felizes, que ela pode se acostumar com a felicidade. O quão fácil é se acostumar com a felicidade quando você percebe que você pode parar esse tempo. Tem esse ponto que ela é uma pessoa que pode parar, né? Então, ela tem essa possibilidade, ela ainda pode parar. Perceber que ela pode se acostumar com a felicidade foi um ponto muito, muito legal pra mim. Outra coisa que ela também traz aqui é a questão de solidão feminina e culpa feminina, sentimento de ansiedade mesmo, medo de abandono, que é muito presente nos relacionamentos dela. Foi muito legal a autora falar aqui. São coisas que aparecem desde a infância, eu acredito, e ela mostra isso na Luana, e ela mostra isso nas mulheres desse livro. Então, nesse sentido, é um livro bem legal. Eu achei que foi uma leitura bem legal, foi bem rápida. Eu realmente esperava mais. Eu vi em algum lugar que esse livro podia ser uma crônica, e eu concordo. Eu acho que poderia sim ser uma crônica, mas também poderia ser talvez um livro um pouco maior. A linguagem podia ser um pouquinho diferente, mas eu achei bem legal e foi uma leitura bem, bem interessante de fazer, sim.